Boa tarde a todos. Vamos estudar mais um autor, que é a Nadal, né? Beatriz Gomes Nadal. Ela é a cabeça do livro, porém tem outros autores aí que contribuem com o seu pensamento no livro, mas ela é o carro-chefe, digamos assim, a Nadal. Ela escreve Práticas Pedagógicas nos Anos Iniciais, Concepção e Ação. Então, ela vem falando sobre os professores, as práticas pedagógicas dos professores. O que precisa ter nas aulas desses professores que fazem parte dos anos iniciais, para que consigam atingir os objetivos com seus alunos. Esse é o pensamento, as práticas pedagógicas, tá? Vamos lá. Então, Nadal, Beatriz Gomes Nadal, por vários autores, não só ela, mas tem vários autores que contribuem com o seu pensamento aqui. O carro-chefe é Nadal. Práticas pedagógicas nos anos iniciais, concepção e ação. Vamos lá. Prática pedagógica, quando nós falamos de prática pedagógica, nós vamos pensar professor, ok? Então, o que é necessário? Debater sobre os fundamentos teóricos e práticos sobre a construção de práticas de ensino, numa abordagem que vai da concepção à ação. Então, aqui, a autora Nadal vem nos trazer o quê? Teoria e prática caminham juntos. Então, nós precisamos saber o conceito, a concepção, o que nós vamos ensinar, porém, nós temos que colocar isso na ação, ou seja, fazer com que meu aluno aprenda. Então, não adianta só eu saber a teoria, ou só eu passar para eles a teoria. Eu tenho que mostrar na prática, tá? Tudo que eu for ensinar, tudo bem? Então, vamos lá. O trabalho de ensinar desafios contemporâneos. Então, ela nos traz o quê? Nessa geração, é um grande desafio você poder atingir um objetivo com seu aluno. Ainda mais nesses tempos modernos, que eles estão totalmente voltados à tecnologia. Então, é um desafio para o professor buscar, para dar motivação para esses alunos, fazer com que eles tenham interesse pela aula, despertem a curiosidade deles. É um grande desafio nesse tempo contemporâneo, nessa sociedade que nós estamos hoje, tá? É um grande desafio. Porém, ela dá algumas dicas aqui. O que precisa ter? Estimular a participação ativa do aluno é importante. Nós temos que criar alunos, formar alunos ativos e não passivos. Então, fazê-los com que eles interajam nas aulas, participem das aulas é importante. Novas práticas, está faltando um acento aqui. Novas práticas pedagógicas. Então, nós precisamos utilizar práticas diversas, principalmente novas práticas, para atender essa nova geração, né? Então, colocar atividades dinâmicas aí nas nossas aulas. Relação do professor com a comunidade escolar. Então, é necessário, é importante que haja uma interação professor-família, né? Professor-comunidade, que essas famílias venham participar. E formar indivíduos. Então, o professor precisa ter em mente o quê? É um grande desafio, claro, porque estou formando indivíduos para a vida, tá? Então, dentro das minhas aulas, eu preciso também ter essa concepção. Não só estar preocupada com o meu conteúdo, né? Que é minha prática pedagógica. Porém, estar preocupada com o conteúdo que eu vou dar, fazer o meu planejamento, saber, verificar quais estratégias que eu vou estar utilizando, quais os recursos que eu vou estar utilizando para atingir o meu objetivo, que é o meu aluno, né? E eu tenho que ter em mente que eles estão sendo formados numa nova geração, numa nova sociedade. Enfim, é um grande desafio, conforme a Nadal. Então, qual é, para que aconteça essa prática pedagógica efetiva, né, que atinja o objetivo que é meu aluno, como deve ser o professor? Deve ser um professor mediador, lembrando que é o aluno que constrói o próprio conhecimento, o professor vai ser mediador do processo, tá? O professor é que vai anunciar o novo para eles, né?
Deve ter uma relação dialógica, eu preciso estar em constante diálogo com o meu aluno, né? Saber seus interesses, suas necessidades, suas dificuldades, né? Enfim. O respeito ao conhecimento prévio do aluno, ou seja, valorizar os conhecimentos prévios que os alunos, a bagagem, as experiências que ele já tem. Corporificação pelo exemplo, né? Aqui ela até tirou de outro autor, porque ela concorda totalmente com isso. Corporificação pelo exemplo significa o aluno tem você como exemplo, ele te imita, né? Então, se você é um bom professor, você vai ficar marcado, a sementinha marcada ali na vida dele, né? E ele tem você como exemplo, então ele sabe se você é um bom professor, se você está preocupado com a aula, se você planejou a aula, ok? Enfim, se você está preocupado com ele. E a ética profissional, temos que ter ética. Em primeiro lugar, a ética, a Nadal vem trazendo que ética acima de tudo é você conhecer o seu aluno, é você cumprir com as suas funções, já que você escolheu ser professor, você vai precisar ser pesquisador, estar sempre pesquisando, sempre atualizado, preparando sua aula, buscando atividades diferenciadas, né? Cumprindo o seu papel, que é do ensino-aprendizagem, tá? Não esquecendo de planejar, enfim. Essas são as funções de um bom professor, conforme a Nadal. Possibilidades interacionistas, de interação. Vamos lá. Quais seriam essas possibilidades interacionistas? Aí ela cita o Vygotsky também nessa questão, né, de interacionista. Constatar a necessidade e a importância de uma ação pedagógica que possibilite às crianças a participação em práticas sociais de letramento. Refletir sobre diferentes possibilidades da ação pedagógica com o sistema de escrita a partir de contextos significativos do uso desse sistema. Identificar a leitura como um processo em que, mediados pelo professor, os alunos atuam como sujeitos e produzem significados e sentidos. Reconhecer a importância de uma prática textual que dê condições ao aluno de adequar o seu discurso aos diferentes contextos interlocutivos e de assumir-se verdadeiramente como autor de textos que produz. Compreender a importância de um processo de formação que garanta a todos os professores a vivência constante do tripé, ação, reflexão, ação. Isso é muito importante, tá? Ação, reflexão, ação. Eu dou a aula, eu vou verificar o que deu certo ou não na aula, vou fazer a reflexão e depois eu renovo, né? E vou para a ação novamente, enfim. Então, precisa ter essa interação com todos os conteúdos que eu vou estar ensinando aos meus alunos. Seja de português, seja de matemática, seja de ciência, seja de história, seja de geografia, enfim. Tudo que eu vou ensinar nos anos iniciais, porque nós somos polivalentes. Eles só terão um professor na sala, tirando os professores especialistas de artes e educação física, nós é que somos os responsáveis por todo esse processo. E esse processo nos anos iniciais se dá a partir da alfabetização e letramento, tá? É tudo ali o início de tudo, né? Vamos lá. As estratégias. A escolha dos gêneros discursivos ou textuais decorre das necessidades imediatas dos sujeitos que atuam no processo interlocutivo. O professor deve trabalhar variados gêneros textuais. A leitura contribui na formação linguística e constituição do sujeito leitor. Prática e estratégias de leitura devem ser utilizadas no processo de produção de sentido, que se dá a partir de relações sociais e dialógicas entre os sujeitos. Então, vejam, o professor precisa trabalhar vários gêneros textuais. Por que ela inicia com o português, né? A criança vai aprender a ler e escrever ali do português, aí a alfabetização matemática, tudo aquilo. Mas todas as demais disciplinas estão atreladas ao português, né? Então, assim, por isso que ela foca muito no português. Por quê? O aluno vai aprender a ler e escrever. Ele vai precisar dessa leitura da escrita para matemática, para ciências, para história, para geografia, para tudo, né?
Então, ali tem um início, porém vai abrangendo. E é de extrema importância que o professor trabalhe os vários gêneros textuais com eles. Então, tá ensinando ali, vai entrar bula de remédio, parlenda, lenda, fábula, conto, poema, enfim, vai entrar vários, né? Vários gêneros textuais, porque tem um processo interlocutivo. Tudo vai depender do ambiente que eu estou, para quem eu estou escrevendo, que eu vou utilizar um tipo. Se é um bilhete, se é uma lista, enfim, tá? Tudo vai depender. Então, ela fala, a Nadal vem nos trazer o quê? Que tudo vai começar com alfabetização e letramento, porque em todas as disciplinas eles vão precisar ler e escrever, ok? Vamos lá. E daí, ela vem trazendo, depois ela vai dar os exemplos, que nós vamos usar isso em ciências, história e geografia também. Vejam. O ensino das ciências em sala de aula. Então, ela vai falar de ciências, história e depois geografia, tá? Vamos lá. Ciências. O ensino de ciências nos anos iniciais apresenta muitas contribuições para a formação das crianças. Trabalho significativo interdisciplinar colabora aqui, tudo bem, depois eu arrumo, com a formação cidadã e integral, oferecendo subsídios para melhor compreender as questões sobre a vida, o ambiente, a natureza e as tecnologias. Então, aqui eu vou até colocar, então, a importância de se trabalhar ciências devido à formação cidadã integral e precisa trabalhar ciências por conta destas questões aqui que eu coloquei, grifei, tá? Então, é importante, né? Nós vamos ter... Opa, deixa eu colocar aqui o que é importante também. Pronto. São palavras-chave, né? Então, o ensino das ciências em sala de aula precisa ser significativo e interdisciplinar. Então, não é porque eu estou ensinando ciências que eu não posso vincular ciências com as outras disciplinas. Elas se comunicam. Português, matemática, história, geografia, ciência, elas estão interligadas. Artes, educação física, elas são interligadas. Então, eu preciso ensinar ciência de forma significativa e interdisciplinar, tá? Para uma formação cidadã integral, tá? E dentro das ciências, quais seriam as questões? Vida, ambiente, natureza, tecnologias estão vinculadas à disciplina de ciências. Os saberes de ciências, todos os conhecimentos construídos pelas crianças, assim poderão se constituir como subsídios para que melhor explique o real e enfrente os desafios vividos e visualizados em seu cotidiano. Nós precisamos de alunos ativos, não só em ciências, tá? Você explica a teoria, mas tem a prática. Os alunos precisam ser ativos, precisam estar participando da aula, interagindo, pesquisando, despertando a curiosidade para que pesquisem sempre mais sobre ciências, né? Então, alunos precisam ser ativos. É esperado que nas aulas, situações de aprendizagem permitam a participação destes alunos, instigue a investigação, a pesquisa e permita o confronto entre conhecimento do cotidiano e formal. O professor tem um papel importante na mediação e no planejamento e organização dessas aulas, tá? E o aluno precisa ter um sentido naquilo que ele está aprendendo. Ele só vai realmente absorver, se tiver sentido no que você está ensinando. O papel do professor em ensinar ciências e aprendizagem necessita ser significativo para as crianças, sendo mais do que uma mera aproximação da terminologia ou experiência científica. O ensino de ciências tem o papel de contribuir para que as crianças pensem de forma lógica sobre. Então, vai chegar um momento que as crianças, né, sobre ciências, elas vão pensar nos fatos do cotidiano, na resolução de problemas práticos, na construção de hábitos saudáveis, na garantia da qualidade de vida, aprendendo para a vida e não
meramente para cumprir metas ou programas de ensino. Ou seja, ensinar ciências não para cumprir. Preciso só cumprir o conteúdo? Não, eu preciso dar o conteúdo, mas eles precisam realmente aprender, tem que ser significativo, tá? Eles aprender as coisas para a vida e não só para a sala de aula, tá? Então essa é a parte de ciências que ela vem nos trazer. Depois, história, tá? Trabalhar história no seu cotidiano, ou seja, eles fazem parte de uma construção histórica, tá? Eles precisam saber o que passou, o presente deles, principalmente. Então, vamos lá. Trabalho com fontes históricas, é importante trabalhar nos anos iniciais. Meio de construção do pensamento histórico, da formação da consciência histórica dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho com fontes não seja visto como recurso, mas que seja o elemento fundamental para o trabalho metodológico da disciplina de história, por meio do confronto de fontes variadas. Ou seja, estar confrontando pensamentos, né? Confrontando pesquisas, fontes históricas. Olha, eu vi nesse site, por exemplo, tal. Eu vi nesse livro, tal. Estar trazendo isso para a sala de aula. Relação do passado com a aprendizagem histórica. Então, eles precisam ter um conceito histórico, o que passou, eles precisam ter essa base para poder evoluir. Apresenta o passado que está vivo no presente e não o processo ao contrário. Então, mostrar para eles que eles precisam aprender também o que passou. Mas eu nem existia naquela época, professora, que muitos falam, né? Mas eles precisam entender que o passado está presente no futuro, faz parte da história deles. Investigando os vestígios nas fontes históricas, bem como as narrativas, como expressão da aprendizagem histórica. Okay? Então, é importante se trabalhar toda a questão histórica com eles. O passado, eles precisam entender que eles fazem parte desse passado que está vivo no presente. Ok? Vamos lá. Também é importante se trabalhar dentro dessa questão, puxando, né, a história, os direitos humanos e a diversidade étnico-cultural deles. Tá? Assuntos relacionados à dignidade humana, os direitos garantidos por lei para se trabalhar com eles. Temáticas relacionadas às questões sociais, por exemplo, história das mulheres, questões indígenas e negras, a diversidade. Nem sempre será um assunto que faz parte da base comum do currículo, mas da parte diversificada você pode estar incluindo. Por exemplo, história das mulheres você pode, por exemplo, incluir nos temas transversais, na parte diversificada do currículo. Enfim, né? As questões indígenas e negras já são obrigatórias de estar trabalhando, né? Toda a história da cultura indígena, africana, tal. História da infância no Brasil. Né? É importante eles saberem sobre a história da infância deles, né? Engraçado. O objetivo da proposta é que as crianças dessa etapa de aprendizagem possam estabelecer uma relação de empatia e explicação histórica com as crianças presentes nas fontes, para que elas tenham uma visão de mundo, o seu lugar na família e na sociedade, vistos a partir de uma perspectiva infantil. Então, deixar com que as crianças interajam aí. Investigação, né? Essa pesquisa é importante. Uso das narrativas históricas apresentadas de maneira que os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem possam desenvolver uma postura investigativa. Professora, aqui está marcando isso, deixa eu pesquisar se é isso mesmo, né? Frente às problematizações dos conteúdos históricos, sempre com o uso das fontes históricas diversificadas. Ou seja, por exemplo, você vai trabalhar os indígenas. Eles conhecem os indígenas, fizeram parte da história, fazem ainda parte da história, né? Então, eles precisam entender essa relação até chegar nos dias atuais, por exemplo. Tá? É importante se trabalhar. E a geografia. A geografia e ensino. Reflexão pela construção do espaço pelos alunos do ensino fundamental. Então, a geografia aqui começa já no sentido deles se estabelecerem no espaço onde eles estão inseridos. Ou seja, eles precisam entender que eles vivem num espaço, eles estão dentro de uma sociedade,
tem a rua, tem o bairro, tem onde está localizado, tem a região, tem o estado, tem o município, enfim, tá? Eles precisam estar dentro dessa localização, ok? O ensino de geografia em sala de aula propicia que o aluno aprenda conceitos de fundamental importância que permitam entender de forma clara e objetiva as mudanças realizadas nesse espaço. Olha, hoje o espaço onde você vive é assim, mas nem sempre foi assim. Olha como era antes. Né? Eu já fiz muito isso com meus alunos aqui em Guarulhos. Né? Na época que eu estava em sala de aula, de estar mostrando fotos do antes e do depois. Olha como está hoje o centro de Guarulhos. Olha como já foi o centro de Guarulhos. A região onde você mora, olha como que era, olha como que é hoje. Né? E eles estarem inseridos naquele espaço, é muito bacana. Possuindo grande importância social, o espaço geográfico é o palco das ações e transformações sociais. O ensino de geografia se desfaz das simples descrições de lugares e dados numéricos. Então, assim, é muito mais do que descrever o lugar e dado numérico, ó, né, um dado. É muito mais, é eles se sentirem parte integrante daquele espaço. Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a compreensão do espaço geográfico na sua concretitude, nas suas contradições. Eles precisam entender o espaço onde eles vivem e vai aumentando a dificuldade, até chegar no mapa mundi, né? Eles precisam primeiro entender onde eles estão ali, tá? E depois vai aumentando. O desenvolvimento do raciocínio geográfico. É preciso que selecione e se organize os conteúdos que sejam significativos e socialmente relevantes, primeiramente para eles. A leitura do mundo do ponto de vista de sua espacialidade demanda apropriação pelos alunos de um conjunto de instrumentos conceituais de interpretação e de questionamento da realidade socioespacial. Certo? Aqui é a parte geográfica, então. A importância, né, deles estarem inseridos em todo o processo espacial. Pesquisação. O professor dos anos iniciais do ensino fundamental é o responsável em trabalhar os conhecimentos de diferentes componentes curriculares. Ou seja, os professores polivalentes de Carapicuíba, no caso, eles vão estar trabalhando os diferentes componentes curriculares. E o professor é que vai dar esse suporte, vai ser o mediador. Então, o professor tem que dar o português, a matemática, história, geografia e ciências. Então, se eu tenho que dar tudo isso, de que forma eu vou trabalhar? Sempre dentro da realidade do aluno, contextualizando e que seja uma aprendizagem significativa para ele. Você só não vai dar as matérias específicas, no caso, artes, que é outro especialista, educação física é outro especialista, e se tiver inglês, seria outro especialista. O restante, o professor é o responsável em trabalhar esses conhecimentos de diferentes componentes regulares. Por isso que eles chamam de pesquisa-ação, ok? E a problemática? A problemática está nos limites de formar um professor polivalente, capaz de ministrar aulas qualificadas em todos os componentes, dado a diversidade de conhecimentos que precisa dominar. Então, aqui, a autora traz um problema, uma problemática, que o professor polivalente precisa estar preparado para dominar todos os conteúdos, né? Ele precisa dominar as 5 disciplinas que ele precisa lecionar. Português, matemática, história, geografia e ciências, vai ser com ele. Então, ele precisa que suas aulas sejam de qualidade. E é um grande desafio. Por quê? Porque às vezes ele puxa sempre para aquele que ele gosta mais, mas ele tem que estar preparado, dominando o conteúdo das 5 disciplinas, tá? Por isso que a autora vem trazendo que é uma problemática, né, para o professor polivalente, porque ele vai ter que ministrar 5 disciplinas com qualidade, preparando todas significativas, né, atividades significativas contextualizadas para 5 componentes. Então,
O professor precisa de uma boa formação, boa pesquisa, boa formação continuada, né? E precisa estar sempre procurando melhorar as suas aulas, ok? Então, essa problemática está vinculada à formação continuada, né? O professor vai ter que se especializar, estar buscando, né, alternativas para melhorar cada dia mais em cada disciplina. É um importante veículo para melhorar, qualificar o trabalho do professor, ter uma formação continuada, seja ela dentro da escola ou fora da escola, em hora atividade ou em cursos específicos. Considerando este cenário, é que se viu necessária a realização de intervenção colaborativa, a partir da pesquisação, como esforço em fornecer subsídios para uma atuação docente melhor qualificada. Então, por isso surgiu a pesquisa-ação. Por quê? Se o professor é o responsável por trabalhar esses 5 diferentes componentes curriculares, ele vai precisar de uma formação continuada para melhorar sua prática pedagógica, ok? E a pesquisa? A pesquisa na área da educação é importante na medida em que procura esclarecer e potencialmente melhorar a formação inicial, fornecendo aos futuros professores conhecimentos oriundos da análise do trabalho docente em sala de aula e na escola. Tá? Então, o professor precisa ser um eterno pesquisador. Por quê? Ele vai ter que pesquisar para melhorar. Pesquisar conteúdos, pesquisar atividades que ele pode dar em todos os segmentos. Seja no português, na matemática, história, geografia e ciências, vai ser o professor polivalente. Ok? Então, aí fechou mais uma autora, que é a Nadal, que escreveu este livro aqui, Práticas Pedagógicas. Ou seja, professor polivalente, olha o grande desafio aí para vocês, ok?